Existem emoções que, segundo ele, são arrebatadoras, são tão dolorosas que trazem um mal-estar profundo para a pessoa. Às vezes sentido no corpo físico, às vezes sentido numa condição mental de turbulências, às vezes sentido emocionalmente num choro compulsivo, num desânimo, numa tristeza. Toda vez que essa sensação ou essa emoção dolorosa surge, o que o praticante precisa fazer? O praticante precisa lidar com esse sentimento. Vocês se lembram? Em todos os outros episódios, nós falamos sobre a questão do reconhecimento, da aceitação, do acolhimento do sentimento que surge. E não é diferente aqui. Se é um sentimento de dor, nós vamos de novo estabelecer um contato com essa dor. Estabelecer um contato com essa consciência plena que existe dentro de nós e que reconhece tudo que existe internamente. Não só as alegrias, como falamos no episódio passado, como também nas dores e nas tristezas. Então sempre nós iniciaremos com a respiração. Quando estamos muito tristes, muito desanimados, porventura algumas pessoas vão se deitar, vão dormir, tomam uma postura de não olhar para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquela questão, para aquela preocupação. Outros, no entanto, muitas vezes, fazem um movimento oposto. Pensam de forma, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida. Por quê? Porque nesta caminhada, nesta corrida, neste andar por um horto florestal, um parque, você estará trazendo para o seu corpo uma nova consciência e uma consciência de uma energia positiva. Podemos então pensar, sentimos uma energia negativa, entre aspas, da dor. Como nós vamos desfazer essa dor em nós? Olhando para o positivo, buscando algo que nos traga a energia positiva para que ela refaça o equilíbrio no organismo. É muito importante que a gente cada vez mais perceba que as situações, por mais conflitantes que sejam, elas sempre trazem um lado positivo que nós podemos olhar e nos tranquilizarmos, sabendo que para toda questão que surge, existe uma solução. Muitas vezes, essa solução não está nas nossas mãos. E se não está nas nossas mãos, não adianta ficar ali, perdendo, entre aspas, tempo, porque não depende de nós. Então, o que nós fazemos? Fazemos a pergunta interna: o que eu faço neste momento para trazer uma energia que me faça levantar, que me faça sentir força, que me faça ir além de simplesmente sentar ou deitar e dormir, ou ficar num lugar de vitimismo, culpando, apontando dedos, que é o que todos nós fazemos, na verdade, né? Todos nós temos essas fraquezas, essas imperfeições que fazem parte do desenvolvimento físico, emocional, espiritual do ser humano. Então, há sempre uma saída quando nós estamos prontos para buscar.
Também podemos pensar que a consciência plena, ela traz à tona e abraça essa primeira zona de energia, o sentimento doloroso. Quando nós transformamos com uma nova ação, é como se a energia dessa nova ação abraçasse a energia primeira da tristeza que chegou anteriormente, do desânimo que chegou anteriormente. É só nós imaginarmos que tudo é energia, que nós somos co-criadores com a criação divina. Se nós procurarmos um viés, sutil que seja, de algo positivo daquela situação, com certeza nós encontraremos. Aí vai de cada um colocar toda a sua força interior em busca de algo positivo, de algo salutar, que seja a caminhada, que seja olhar as flores, o jardim, cuidar de uma planta, telefonar para um amigo, visitar um doente, algo que a gente dê de nós para os outros. Quando nós fazemos esse tipo de ação, de olhar também para a dor do outro, a nossa dor se dissipa. Se vocês não prestaram atenção ainda nisso, procurem prestar atenção. Às vezes nós estamos tão perdidos com alguma questão que nós estamos achando que não tem saída. E de repente você ouve uma outra pessoa e você escuta situações tão dolorosas de doenças graves e de tantas outras coisas que não cabe agora citar. Não que nós comparemos, mas é só por uma questão de olhar que todas as pessoas passam por tribulações e, na verdade, essas tribulações, esses desafios, eles vêm como que nos apontando um direcionamento para um lugar melhor, individual, de crescimento e desenvolvimento em todos os aspectos. Quando essas energias positivas abraçam a energia dolorosa, haverá um resultado. É o que eu acabei de falar agora. Nós sentimos na hora. Por exemplo, se você coloca uma música alegre ou assiste um filme alegre, ou você vai fazer uma pintura, uma atividade, uma arte, vai ler um livro, imediatamente você transporta a energia positiva, que é uma energia criativa da criação, ela sobrepõe a energia negativa anterior. Como se fossem ondas de calor e de luz. As flores, por exemplo, elas esperam os raios solares para que as suas pétalas se abram. Ela precisa da luz, ela precisa do calor. Então vamos usar essa metáfora da luz como calor que dissipa a escuridão, que dissipa os pensamentos negativos, que dissipa as nossas tristezas e as nossas preocupações, muitas vezes, sem sentido para o amanhã. Jesus já dizia, a cada dia a sua tribulação. Mas nós vivemos antecipando as preocupações. E por isso, as ansiedades, as depressões, enfim. Quando nós abraçamos a nossa dor, seja ela qual for, nós vamos emitindo para o externo e também ficamos abastecidos dessas partículas de energia de consciência plena e concentração.
torna-se um hábito diário quando nós estamos atentos para um pensamento que chegou que não é tão salutar, imediatamente a gente coloca essa energia de calor no lugar daquele pensamento. Então podemos trocar por um pensamento salutar, positivo. É como quando está muito frio, por exemplo no inverno, o que nós fazemos? Muitas vezes a temperatura cai tanto que nós precisamos ligar os aquecedores. Para quê? Para colocarmos um pouco de aquecimento no ambiente, né? Aqueles que ainda colocam a madeira para queimar, que moram nos lugares mais frios ainda, para aquecer o quarto, para aquecer a sala. Então, sempre pensar nessa metáfora do calor, do fogo, que traz àquele lugar algo que é apaziguador para o corpo humano. Então, com essa consciência plena e com essa concentração diariamente, nós podemos ir abraçando as dores que surgem dentro de nós. Dessa forma, nós estamos indo então para a prática 8ª, que é quando nós soltamos a tensão de nossas dores. Nesse sentido, nós vamos nos livrando dos medos, os medos profundos que estão escondidos dentro de nós, mas que nós ainda desconhecemos. Então, por um primeiro momento, nós, conhecendo como funciona o nosso corpo, nós vamos aprendendo a meditar, a entrar em contato com o corpo, a reconhecer as alegrias, as tristezas e tantos outros sentimentos. E vamos, primeiramente, reconhecendo, acolhendo, para que nos acalmemos diante de tantas preocupações. Quando nós abraçamos os nossos sentimentos com ternura, sem violência, sem negação, sem resistência, nós vamos suavizando os mesmos. Não precisa de muito tempo para essa prática. Alguns minutos podem ser suficientes para aliviar. Nós precisamos treinar essa capacidade de reconhecer, abraçar e aliviar todo e qualquer sofrimento que chega. Os desafios sempre surgirão. Os sofrimentos, como diz o budismo, somos nós que fazemos, porque depende de nós. Quando algo depende de nós, há uma opção, uma segunda opção de uma nova ação, de um novo comportamento. Para as coisas que nós, infelizmente, não podemos mudar, por exemplo, uma doença grave, não está nas nossas mãos. Está na mão do médico, está na mão do nosso próprio destino, mas não nas nossas mãos. Mas para os nossos problemas diários, para o nosso cotidiano, sempre haverá uma solução. Sempre haverá alguém que possa nos estender a mão, ou que nós próprios possamos dar uma palavra de conforto a alguém que precisa. Se nós persistirmos e treinarmos essa energia fria para a energia quente,
essa energia do negativo para a energia do positivo, naturalmente nós vamos sentindo um alívio agradável no corpo que vai reverberar em todo o nosso organismo, no nosso emocional, no nosso mental e principalmente no nosso espiritual. Nós precisamos ter em mente que uma semente vinda das profundezas do nosso inconsciente, ela se manifesta por um tempo, traz aquela energia muitas vezes negativa, mas ela se dissipa, ela não fica frequentemente. E muitas vezes ela volta, e é necessário essa volta, porque aquela semente da dor, ela está nos pontuando algo que nós precisamos olhar, que nós precisamos refletir, que nós precisamos buscar uma ajuda psicoterapêutica. Enfim, aí vai de cada um buscar onde melhor lhe convir a ajuda do profissional competente, do médico, de um amigo, enfim. À medida que nós vamos abraçando essas sementes dolorosas que por vezes brotam, nós vamos acolhendo e elas vão se enfraquecendo. Por que enfraquecendo? Porque nós estamos ficando mais fortes. Então elas já não nos assustam mais. Toda vez que a dor se manifestar, nós precisamos deixá-la se manifestar. Não devemos negá-la. Não devemos escondê-la, principalmente de nós. Não devemos suprimi-la. Temos que deixá-la vir e cuidar bem dela. Quando nós praticamos, por exemplo, andando e andando, nós vamos fazendo a meditação. Nós vamos conscientemente respirando, gerando uma energia poderosa, positiva, entrando em contato com a natureza que está à nossa volta, e tudo isso faz-nos reconhecer essa energia positiva que está em nós, abraçando toda a dor e todo o sofrimento e dessa forma dissipando todo o medo. Quanto mais nós praticarmos, mais seremos gentis com as nossas dores, sendo capazes de abraçá-las e naturalmente o medo vai desaparecendo. É possível desta forma viver uma vida completamente destituída de medo no momento presente. Sem medo, nós somos capazes de ver mais claramente nossas conexões com os outros. Sem medo, temos mais espaço para a compreensão e a compaixão. Sem medo, nós somos verdadeiramente livres.